Não pode sorrir, não pode sorrir, tem que falar sério, sem sorrir, isso é difícil para Verônica, mas vamos lá. Alguma vez você já se viu numa situação delicada, embaraçosa, em que uma criança te perguntou sobre morte? Vamos usar alguns exemplos. Alguma criança já te perguntou o que é um cemitério, o que é um caixão, ou o que é um cortejo. Se você já morreu, gente, meu filho já perguntou pra mim várias vezes: mamãe, você já morreu? Mamãe, você já morreu? O vovô já morreu? A vovó já morreu? As pessoas que ele estava vivendo, ele ficava me perguntando insistentemente se aquelas pessoas já haviam morrido. Enfim, se você já se viu numa situação como essa, ou ainda vai se ver, esse vídeo é para você que quer saber como falar desse assunto tão delicado para uma criança. Fique aqui comigo até o final desse vídeo. Eu sou Verônica Rosisca, eu sou psicóloga de crianças e adolescentes e vou explicar para vocês desse assunto tão delicado. Vamos dar uma contextualizada? A morte faz parte da vida. É a única certeza de que nós temos é que nós vamos morrer. E só nós? Não. Todo mundo vai morrer. Aí a gente pode contextualizar com a criança que todos os seres vivos nascem, crescem e morrem. Plantas morrem, os animais de estimação morrem e as pessoas também morrem. A primeira dica é: naturalize a morte. Como assim naturalizar, Verônica? Dizer que é natural morrer e que nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Isso acontece com as plantas, com os animais aquáticos, do ar, da terra, tanto faz. Todos vão morrer, isso é uma certeza, isso é uma lei da natureza. Todos vão morrer. As crianças às vezes ficam preocupadas. Os meus filhos perguntaram isso: todos os velhinhos vão morrer? Sim, todos os velhinhos vão morrer. Mas aí depois vocês vão explicando com mais detalhes que às vezes, por fatalidades, acontece da pessoa morrer mais jovem. E reserve isso para depois. Não precisa você responder nesse momento. A naturalização é que os mais velhos vão morrer primeiro. Então, primeiro a pessoa vai crescendo, vai envelhecendo, aí depois ela morre. Isso é bem importante para essa parte de naturalização e evitar muitos medos desnecessários. Dentro desse contexto de naturalização, aproveite o momento da pergunta. Isso mesmo. A criança acabou de fazer uma pergunta, então você vai e devolve a pergunta a ela. Filho, filha, sobrinho, sobrinha, criança, o porquê que você me perguntou isso? Eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo, com os meus filhos, e aí acabou se estendendo por algum tempo até eu perceber o X da questão. Eles perguntavam: mãe, você já morreu? Não, não morri. Quando você morrer, você me avisa? Eu aviso, filho. Você vai ficar sabendo quando a mamãe morrer. Mas a vovó já morreu? Não, a vovó não morreu. A gente tá aqui com ela agora. O vovô, ele já morreu? Não. O pai já morreu? Não. Eles viam alguém e perguntavam se a pessoa já tinha morrido. Até que eu fui e pensei assim: gente, o que acontece? Eu falei assim: você sabe o que é morrer? Não, mamãe, eu não sei o que é morrer. Porque ele achava que morrer era como andar, caminhar, dormir, comer. Era uma atitude como outra qualquer. E eu expliquei: não, morrer não é assim. Morrer é quando o nosso corpo para de funcionar, não funciona mais, a gente não vê mais, a gente não ouve mais, a gente não anda, a gente não come, a gente não dorme, a gente não faz mais nada. E aí significa que o corpo morreu. Ah, é isso, mamãe? É, filho, é isso. Por que você não me falou antes? Enfim, gente, então às vezes a gente se coloca nessas situações delicadas, às vezes por falta de esclarecimento, falta de nós esclarecermos melhor para a criança o que significa o fenômeno morte. Lembrando que nesses momentos você também pode, além de naturalizar, você pode acrescentar as suas crenças religiosas e espirituais, as suas respostas sobre a morte ou pós-morte. Isso é muito particular de cada
pessoa, de cada família. Cada um vai dizer a sua explicação sobre o que acontece com o corpo. Mas nesse vídeo a gente vai enfatizar mais sobre a morte biológica, que ela é universal e ela é inquestionável. Então a criança sabe o que é o corpo parar de funcionar e isso significa a morte. Ok, mas na nossa cultura aqui no Brasil, nós ainda temos alguns rituais, né, pós-morte que as crianças acabam convivendo. Tem cidades do interior que ainda passam aqueles carros anunciando e chamando as pessoas para o velório. Tem cidades ainda que tocam o sino da igreja para anunciar a morte de alguém. Nas cidades maiores, como aqui o caso de Campo Grande, nós temos os velórios, temos as capelas onde são feitos os velórios. Geralmente essas capelas são associadas a algum cemitério, algumas já ficam no próprio cemitério. Então as crianças têm curiosidade, né, sobre o que é um cemitério, o que é um velório, o que é um caixão. A dica é você descrever para a criança como é um ritual pós-morte. Então vamos lá, o corpo morreu, parou de funcionar. Alguns médicos vão examinar para ter certeza de que realmente o corpo parou de funcionar. Aí tem algumas outras pessoas muito especiais que vão colocar uma roupa nesse corpo, vão colocar ela numa caixa de madeira que chama caixão, vão ajeitar o corpo dela lá nesse caixão. E aí esse caixão vai ficar num lugar que se chama uma capela. E aí nessa capela muitas pessoas poderão ir lá se despedir, né, ver pela última vez o corpo da pessoa que já não tem mais vida. Ele é um corpo morto. A vida já não está mais naquele corpo. Aí as pessoas vão lá para se entristecer e se despedir, conversando com outras pessoas, recebendo abraços de outras pessoas, lembrando de coisas boas que aquela pessoa fez, o quão importante aquela pessoa foi para elas. E aí esse momento de despedida, que dura algumas horas. Aí nesse lugar também as pessoas geralmente recebem orações, as pessoas rezam e oram ao redor desse corpo. Mas assim, para que todas sintam uma tristeza da despedida. Então isso precisa ser explicado para a criança. Aí depois de algum tempo, que não dura mais do que algumas horas, essa caixa de madeira que é chamada caixão é tampada. Ela é tampada e o caixão é levado para um lugar reservado para ele, que pode ser embaixo da terra, então coloca o caixão e aí joga a terra em cima, ou alguns outros modelos também. E é interessante que você leve a sua criança a um cemitério. Eles têm curiosidade, eles passam em frente ao cemitério, eles perguntam o que é, para que serve. Então assim, não é um passeio muito legal, né, gente? Mas vamos falar a verdade. Uma hora ou outra a criança vai precisar conviver com essa situação. Ela vai precisar visitar um cemitério. Então, eu deixo a dica para vocês a seguinte: peguem um dia em que não tenha um velório nem nada específico. Leve a criança para o cemitério, tá? Com o intuito de exploração mesmo. Como eu fiz com os meus filhos. Nós moramos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a nossa família mora no interior do Paraná. Grande parte dela mora no interior do Paraná. Aí um dia, em visita lá ao interior do Paraná, eu levei eles onde estão sepultados os meus avós. E nisso, aí vem uma outra dica que um professor meu da faculdade, um querido professor de filosofia, ensinou. O cemitério, ele representa a sociedade, né? Então ali no cemitério você tem a oportunidade de ensinar muitas coisas para as crianças. Várias religiões, aí tem várias classes sociais, a forma que as pessoas continuam tratando o próprio morto, né? Como que a pessoa trata a questão da família dela. Então tem aqueles mortuários enormes, tem aqueles mais simples, tem os mais antigos.
Aí você pode ensinar a questão de data, a questão de respeito. Alguns têm velas, outros não têm, alguns levam comidas. Enfim, uma infinidade de exposição cultural que a criança vai receber. Mas faça isso no momento em que não for um velório da família. Por quê? Porque você talvez não tenha condições de lidar com a sua dor e ainda responder às questões da sua criança, do seu filho, filha, neto, neta. Então, aproveite as situações em que ainda não aconteceu. E as crianças, elas têm curiosidades, então aproveite para dar a sua aula, incluindo sua moral e ética, sua religião, sobre isso, visitando sim um cemitério. Você vai ter a oportunidade de explicar e mostrar que existem muitos cemitérios diferentes. Aqui em Campo Grande tem os cemitérios campais, tem cemitérios que já são fechados, que não tem mais vagas. Vários cemitérios que a gente vive passando em frente, porque acabam sendo trajeto, e as crianças perguntam, e a gente vai respondendo. Por quê? Já faleceu tio meu, né? Depois que os meus filhos nasceram, os meninos viram eu chorando muito. Já faleceram amigas, mães de amigas, enfim, pessoas próximas e que acabam interferindo no meu estado de humor. Eu fico triste, eu choro. E aí, nesses momentos, os meus filhos já acabam me consolando, porque eles estão vendo, eles estão reproduzindo tudo que eu já ensinei para eles. Eles entendem que é algo sério e que a gente não vai mais ver essa pessoa nunca mais, mas que essa pessoa deixou marcas importantes na nossa história e que nós ainda ficamos tristes ao lembrar delas, e que isso faz parte da vida. Então, a criança, ela vai receber de você, que é pai, mãe, uma pessoa importante, as informações necessárias para que elas tenham esse aprendizado correto, e que quando for acontecer com elas, delas precisarem ir a um velório, elas estarão minimamente preparadas. Mas, gente, tem algumas dicas que eu considero muito peculiar falar. Agora eu vou começar a falar, gente, agora é aquele momento tenso, sabe? Que eu falo, sabe aquelas pessoas inconvenientes? Aquelas pessoas que gostam de ficar falando sobre morte. Gente, eu tenho umas tias, olha, que eu vou falar a verdade. Aquelas tias chatas, sabe? Que eu já falei em outro vídeo. Então, aquelas mesmas têm o combo da chatice. Então elas pegam e ficam falando. Você viu? Nossa, aquele caso de homicídio. Você viu o que aconteceu lá na cidade? Você viu que horror? Ai, nossa, encontraram o cara morto depois. Ou então, aquele que foi esfaqueado. Gente, esses comentários deixa para o outro vídeo do politicamente correto, né? Vamos voltar aqui. Pessoas, pais, mães, né? Não comente sobre crimes hediondos, sobre mortes, acidentes. As crianças não precisam ouvir essas coisas da forma que a mídia coloca e que as tias chatas também colocam às vezes. Mas enfim, a criança não precisa. Isso é um desserviço que você está fazendo para a formação da sua criança. Elas têm o direito de saber o que é morte, o que é cemitério, o que é um velório, o que é um sepultamento, quais os títulos que as pessoas recebem após a morte de alguém. Ficou órfão, ficou viúvo, ficou viúva. Elas têm esse direito de saber quais são esses vocabulários. Agora, gente, além de ser um desserviço emocional, causar um sofrimento desnecessário, é você ficar informando ou deixando as crianças assistirem esses noticiários de crimes hediondos, de homicídios, até mesmo de suicídios. Quando a criança vier perguntar... Mãe, o que é homicídio? Ô papai, o que é homicídio? É quando uma pessoa mata a outra. Pronto. Não precisa ficar desenrolando. O que é um suicídio? Já me perguntaram. Suicídio é quando a pessoa, ela tira a própria vida. Fim. A criança não quer saber mais do que isso. Pode ter certeza que ela vai aprender o que é um acidente, o que é uma fatalidade, o que é
crime hediondo, de gente do mal, ela vai ficar sabendo que é isso. Você não precisa falar isso para sua criança. E quando aquelas pessoas da família estiverem lá fazendo aqueles comentários, né? Tira sua criança de perto. Tira de perto, porque eles não gostam de ouvir isso. Isso não faz bem pro emocional, para a estrutura emocional deles. Eles estão ainda em formação. Eles ainda estão aprendendo o que é natural, não o que é bárbaro, o que é hediondo. Não precisa ensinar isso para a criança dessa forma. Uma coisa que é muito importante, já que eu sou psicóloga, esse é um vídeo de saúde mental, né? Emoções. Emoções, sentimentos e pensamentos que ocorrem num momento de luto. A tristeza, ela é tão grande, e parece que ela nunca vai passar e nunca vai acabar. É uma mistura de muitos sentimentos, onde o que prevalece é a tristeza, né? A criança, ela precisa saber o mecanismo da tristeza no corpo dela. Eu vou dar um exemplo. Eu acompanhava uma paciente ela tinha 10 anos e a irmã com 4 anos, câncer. Então eu acompanhei ela por alguns meses e a irmãzinha veio, infelizmente, a falecer. Na situação do velório, eu estava com ela. E aí ela chorava, ela falava assim, Verônica, mas essa é muita tristeza e eu tô sentindo uma dor aqui no meu peito. É muita tristeza e eu não sabia que ia doer tanto assim. Eu falei, isso, chore porque é importante você chorar e você deixar a tristeza passar. A tristeza é realmente muito forte e dá a impressão que ela vai te matar, que ela vai te sufocar. Ela tá me sufocando. Eu não estou conseguindo respirar. Eu falei, então eu vou te ajudar. E eu ajudei ela a respirar. E aí depois eu expliquei para ela, sabe? Lembra que eu te expliquei que os pulmões, eles se enchem tanto de ar e não conseguem esvaziar? Então eles ficam tão cheios por tanto tempo que a hora de os pulmões, eles vão fazendo uma força de dentro para fora e começa a doer toda a caixa torácica. É por isso que você sente essa dor. E essa dor e esse nó, e parece que isso não vai passar. É muito intenso. Isso, muito intenso. E você pode chorar. E aí vem aquele monte de emoções. Então vem a tristeza, vem a saudade, vem o medo, vem culpa muitas vezes, enfim, são muitas as emoções. E aí é importante que a gente fale para a criança que essas emoções virão, e virão com muita intensidade. E que por algum tempo parece que aquilo não vai passar, parece que a criança não vai conseguir pensar em outra coisa. Parece que só pensa naquela tristeza e aquilo toma conta da vida dela. Nós precisamos ter a maturidade de dizer para a criança, olha, vai diminuir, vai passar. Aos poucos, as alegrias, os momentos felizes virão. Aí, de repente, num momento super feliz, você vai voltar e vai se lembrar da pessoa que você perdeu, da pessoa que você nunca mais vai ver. Mas é importante que você grave na sua memória, que você pode escrever, você pode desenhar, colocar fotos, fazer um mural, alguma coisa assim, para você se lembrar do quanto aquela pessoa foi importante e nunca deixará de ser importante para você. Mas a saudade sempre vai estar ali, sempre, porque quanto mais a gente ama, mais saudade a gente sente. E aí você vai estar acolhendo o sentimento do seu filho, da sua filha, da sua criança. E você vai estar ressignificando a vida e ressignificando aquele momento tão importante e delicado para ela. Bem, esse é um vídeo bem importante que eu fiz e eu precisava devolver ele para a sociedade, porque eu perdi pessoas muito importantes na minha vida e esses conhecimentos me ajudaram e me ajudam muito ainda. Por isso que eu decidi contribuir para você. Eu não sei quais as informações que você tem sobre luto e sobre como explicar para uma criança, mas para mim faz muito bem esse conteúdo. Eu espero que para você também. E
Eu te peço gentilmente que, se você acha que outra pessoa pode gostar desse conteúdo, gostar não, eu te peço gentilmente que, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, que possa contribuir para o momento de dor dessa pessoa, você pode compartilhar esse vídeo, que foi feito com muito carinho para você. Deixa um like se você puder e se inscreve no canal, tá bom? Esse foi um vídeo muito especial, assim, de dentro do meu coração, de dentro da minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu profissionalismo. Eu fiz esse vídeo para você, para te ajudar nesse momento de dor. Um beijo e até o próximo vídeo.